Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Yom Abda Vyapta Dihaya Dakshinamurtaye Namaha Tapa Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti, 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 Namaste. Nossa, tá frio aqui. Então, nós estamos no capítulo 4. O capítulo 4, ele é bem representado pelo verso 18, no qual o Krishna Guru nos diz que, no verso 18, aquele que vê a ausência da ação, né, na ação, e aquele que vê a ação na inação, né, em outras palavras, aquele que vê a ausência da ação, né, do ser superior na ação do corpo físico, que é o ser inferior, e aquele que vê a ação invisível, até mesmo na inação, né, a ação impotencial, né, até mesmo na inação física. Então, este indivíduo é um sábio entre os homens, e ele realizou tudo, né? Então, este verso, ele é a essência do capítulo, é um dos versos mais profundos, né, do Yana Yoga, que aborda a ação na inação e a inação na ação. Eu não preciso elaborar sobre isso, porque nós o fizemos, né, nas últimas diversas aulas, né, mas, fundamentalmente, nós somos feitos, né, somos configurados de dois princípios, né? Um é o princípio consciência e existência, que é Satya, e o outro é a configuração ou a construção corpo-mente, que é Mitya, né? Então, nós precisamos compreender que a nossa natureza superior em Satya, como consciência e existência, é a carta, não faz nenhuma ação, e ela está presente em todas as nossas ações. Então, é uma questão de identificação. Quando você se identifica com a sua natureza superior, você reconhece, putz, eu não faço nada. O corpo e a mente estão aí, né, muito ativos, mas eu permaneço como o sujeito, né, o princípio, testemunha, a consciência, observando o instrumento de ação e as ações, né, no campo das interações, que ocorre, né, no âmbito da minha natureza inferior, mas a minha natureza superior, ela permeia, ela pervade, ela sustenta, ela é a única realidade, ela está presente na minha, né, nas experiências, nas interações humanas que eu tenho, que são partes de Mitya, né? Então, é uma questão de compreender a minha real natureza, a minha natureza superior em Satya como Satya, e saber que ela não faz ação alguma, né? E as ações do corpo, elas não representam ações da minha natureza superior, né? E mesmo que a minha natureza inferior permaneça paralisada fisicamente, ainda assim, a sua natureza karta, né? Karta é ação, né? Então, a minha natureza inferior, ela foi desenhada para agir. Ou ela age, ou ela potencialmente está agindo. Quando o corpo sutil, o corpo, né, ele se recolhe no corpo causal, então, todo o potencial de ações permanece suspenso ou suprimido, né? Ou recolhido no corpo causal, mas ainda assim, né, ela existe, a ação existe, né, ainda em sua condição potencial, em sua condição semente. Então, a ação e inação, ela precisa ser muito bem compreendida. Por quê? Porque as pessoas elas acabam fazendo uma confusão e ela fala, putz, então eu sou a carta, eu não faço nenhuma ação, então eu vou fazer que nem os sadhus, né, índios, yogis, eu vou ficar sentado sem fazer nada.
e assim fazendo eu vou me estabelecer em Purnatvam, né? Mas não é isso. Purnatvam é a natureza nossa, independente de agir ou não agir, e esta nossa natureza, ela precisa ser compreendida, ela não precisa ser obtida por nenhuma ação, ela precisa ser compreendida sobre a luz dos ensinamentos do Upanishad. Então, isso para recapitular o verso 18, que nos conduziu ao verso 19, aquele cujas ações são todas livres de desejos e fantasias, e cujas ações são queimadas no fogo, pelo fogo do Jnana, conhecimento, os sábios o chamam de sábio, né? Então, tem diversas nuances esse verso, inclusive no finalzinho, que diz, os sábios o chamam de sábio. Parece uma coisa meia repetitiva ou irrelevante, mas ali está apontando para o fato de que somente os sábios podem realmente, né, determinar os sábios, né? Significa dizer, se você não entende nada de música, por exemplo, você não pode julgar a capacidade musical de determinados estudantes, né, numa escola de música, porque você não tem a condição de determinar se a pessoa ela tem um conhecimento elevado ou menos elevado no campo da música, né? Você precisa ter este conhecimento, você precisa ser um sábio para reconhecer os sábios. Então, os sábios chamam de sábio quem? Aqueles cujas ações estão livres da ignorância, livres do desejo de plenitude, de completude através das ações. E livres de desejos, né? E livres de fantasias, né? As fantasias de que, sim, eu quero isso e isso, e se eu obtiver isso, né? Aí as fantasias são de que eu encontrarei a felicidade permanente, né? Então, tudo isso é queimado no fogo do autoconhecimento, né? E assim os sábios chamam esses indivíduos, né, de sábios, né? Então, os versos 19 a 24 são comentários do verso 18. O Jnani é aquele que descobriu a sua natureza plena, Purnatvam. O Jnani descobriu, reconheceu a sua natureza Purnatvam. O que significa isso? Significa que ele compreendeu, né, o aspecto mais sutil da sua experiência humana. Eu gosto sempre de colocar em termos de experiência humana, porque senão o autoconhecimento parece ser algo muito teórico. Dentro do âmbito da nossa experiência humana existe um aspecto, né, que é inteiro, cheio e completo, e livre de qualquer desejo ou medo. Né? O desejo por haver e o desejo por evitar é um desejo de plenitude, de completude, de satisfação, de barriga cheia, né? Eu estou satisfeito, né? Então, o Jnani é aquele que descobriu, ele não obteve Purnatvam. Ele descobriu, reconheceu que a sua real natureza é Purnatvam. Então, o Jnani é aquele que reconheceu ou descobriu a sua natureza. E uma vez essa natureza, que é aquilo que nós somos em nossa natureza mais essencial, fundamental, intrínseca, né? Aquilo que nós somos, ele não tem nenhum desejo ou motivação de fazer trabalho como meio de se completar, né? Mas ainda assim você vê os Jnanis fazendo muitas ações também. Então a pergunta é, por que geralmente as atividades nascem de um desejo por mais, de uma insatisfação que projeta uma fantasia de satisfação? Aí as ações nascem pela paixão, né, de querer, de obter, de manter. Então, por que as ações nascem disso? Da onde nascem, então, as ações dos indivíduos que reconheceram a sua natureza Purnatvam, que é, não, estou satisfeito já, não preciso de mais nada, né? Mas, ainda assim, os Jnanis, eles agem. Então, qual é a força motivadora, a força motriz, né,
propulsora, né, digamos assim, que promove, né, impulsiona o Yanni a fazer essas ações. Qual é a força motriz dos Yannis? É como se ele não tivesse motivo para fazer nada. Então, esta filosofia de que não, a vida, né, como eu já disse diversas vezes no passado, a paixão, o desejo, ela é supervalorizada nas sociedades. As sociedades, elas vivem na total ignorância, né? Então, elas acham que aquelas pessoas muito vibrantes, muito apaixonadas, cheias de desejos, correndo atrás para realizar os seus desejos, elas são pessoas superiores, né? Porque a sociedade supervaloriza o desejo, né? E dizer assim, se eu não tiver a paixão, né, o desejo por conquistar, obter, realizar, então eu sou uma pessoa fracassada, uma pessoa deprimida, né? Etc, etc, né? Então, é uma filosofia que diz, não, você precisa se sentir satisfeito para depois se sentir satisfeito. Não parece estranho, né? Você precisa, a vida, o mistério da vida, o segredo da vida é se sentir incompleto para buscar a completude, se sentir insatisfeito para buscar a satisfação. Então, esta é a filosofia das sociedades que são governadas por essa ignorância cósmica a respeito da natureza purnativa de cada um de nós, né? Então, esta filosofia ela é absolutamente contrária à nossa filosofia vedântica. Por quê? Porque nós dizemos que uma vez que o Yanni, que o indivíduo reconhece a sua natureza purnativa, né, ele continua agindo dependendo da configuração do seu complexo corpo-mente, né? Mas ele não trabalha para satisfação, ele trabalha com satisfação, ele não age para a completude, ele age a partir da completude, ele não age para o contentamento, ele age contente, né? Então, é uma perspectiva, né, totalmente diferente. Por quê? Porque o Yanni, ele reconheceu a sua natureza sempre cheia, inteira e incompleta, na consciência, como consciência não dual, a única realidade, que uma vez compreendido isso, né, faz de modo que a natureza inferior do Jiva, né, seja beneficiada. De vez em quando eu tenho apresentado esse conceito de interface, né, é muito usado em alguns setores, principalmente nos dias de hoje, né, da informática, né, da digital, etc., da interface, né? Então, existem duas ordens, né, que se encontram, né? Então, a minha natureza inferior, né, ela encontra através das escrituras Upanishads, ela encontra a minha natureza superior e neste encontro, né, você tem uma resultante. A resultante é o que a minha natureza inferior é beneficiada nesta interface, neste encontro entre essas duas ordens, quando eu reconheço que a minha natureza intrínseca é Satya, a minha natureza inferior é Mitya, é o corpo-mente, né? Então, quando eu entro em contato com a minha natureza superior, imediatamente o resultado é qual? A minha natureza inferior é beneficiada. Então, eu começo a trabalhar não movido pela ignorância de, a minha natureza é a incompletude. Não, eu continuo vivendo dizendo, a minha natureza é a completude, mas ainda assim eu estou aqui para esgotar o meu Parabhata Karma, né? Então, eu vou continuar fazendo aquilo que é natural para mim, né? Cada um de nós irá fazer aquilo que é natural para nós, né? Antes da iluminação, como dizia lá o provérbio Zen, cortando lenha e carregando água. Depois da iluminação, essa é a minha natureza, né? Porque nem todos os yanis são gurus,
né? O cara está lá, vivendo naturalmente nas montanhas, cortando lenha. O que ele vai fazer depois do Yana? Vai continuar seguindo a sua natureza e fazendo aquelas ações do dia a dia, né? E Krishna Guru nos diz que somente o Jnani pode contribuir na sociedade. Como assim? Porque as ações deles são permeadas por uma paz, uma satisfação, um contentamento. Então, qual será a motivação do Jnani para agir com contentamento e não para obter contentamento? Porque quase todas as ações são movidas por um desejo pessoal, egóico, né? É um interesse pessoal. Não, eu me sinto descontente e eu quero o contentamento. Então, eu estou agindo para o contentamento. Então, o Jnani já sendo contente, né? Então, como é que ele vai agir? Qual é a motivação realmente? Qual é a força motriz, né? Então, essa é a questão. Então, nas nossas escrituras é dito que Jnani é aquele que age não para benefício próprio, mas simplesmente para benefício do campo, né? Então, isso tem a ver também com o conceito do avatara, que descende, né, nesta dimensão, nesta densidade física, né, não por força, né, gravitacional do seu parávada karma, né, do seu sanchita, mas ele descende simplesmente para impactar positivamente as circunstâncias de Mithya, né? Então, ele vem aqui simplesmente devido a essa compaixão do sistema Ishwara, né? Então, Ishwara resolve a mente dos Jnanis, de modo que os Jnanis, eles trabalham com contentamento e a motivação deles é simplesmente compartilhar este contentamento, compartilhar esta satisfação, esta paz. Em alguns casos, o Jnani, ele vai compartilhar as escrituras, né? Porque não todos os Jnanis são gurus, né? Jnani, ele simplesmente é aquele que compreendeu a sua natureza purnatva. Agora, para ser um guru, né, você tem que ensinar. E como eu digo frequentemente, o que define o guru são os discípulos, os estudantes. Porque o guru é aquele que ensina, ou desdobra, ou expõe as escrituras que removem a ignorância. Guru, aquilo que remove a ignorância. Então, o guru, o professor, né, o teacher, ele simplesmente ele está ali para facilitar a remoção dessa ignorância. Ele expõe as escrituras. Então, um guru, dentro da nossa tradição, é aquele que ajuda os estudantes, os discípulos, a remover a sua auto-ignorância sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads. Então, o guru ele precisa ser autorrealizado, ele precisa ser familiarizado com os ensinamentos dos Upanishads, e ele precisa ter estudantes, porque se não tem estudante, né, você pode fazer o que você quiser, pode fazer publicidade no YouTube. A mim, todo mês eu recebo 1 ou 2 e-mails de pessoas lá, dizendo, olha, esse website seu está completamente apagado, é invisível, ninguém acha ele, ninguém vai vir para você, você tem que fazer marketing, etc, etc. Eu nem respondo. Não respondo porque eu não tenho tempo. Já estou satisfeito com as nossas... Quantos somos hoje? Com o nosso grupinho aí, e agora o Marcelo fazendo as pílulas do Vedanta, eu acho que vai servir como sementes, né? Sementes Upanishads, sementes do autoconhecimento nessa sociedade brasileira. Então, a gente faz o que a gente faz, né? E o guru, ele só é guru devido aos seus discípulos, né? Como eu digo sempre, se amanhã ninguém aparecer mais para as aulas, eu abandono meu chapéu de guru, eu abandono meu status de guru, porque o guru é aquele que expõe as escrituras, né? Regularmente, sistematicamente, seguindo as escrituras vedânticas, né? Então, este é o programa do guru. É como se ele se identificasse não com o seu corpo-mente, mas com a humanidade em geral, sabendo que muitas pessoas estão, né,
tateando, né? Não sei se é tateando, no escuro, né? Dessa ignorância imposta por Maya, tentando encontrar uma luz, né? Então, ele se disponibiliza para isso. É como se ele se identificasse com a dor, a ignorância universal. É uma compaixão universal. E esta passa a ser a natureza do Yanni. Ele não mostra compaixão, mas a compaixão se torna a sua natureza, né? Porque tem o pessoal aí, os santos, que gostam de demonstrar compaixão. Aí eles vão fazer trabalhos para, né, ajudar as pessoas que sofrem mais, né? Mas a compaixão, ela se torna a natureza de algumas almas individuais encarnadas. A mãe também tem esse instinto de compaixão pelos filhos, né? E ela não precisa de praticar e nem de demonstrar. Okay. Então, um pouco mais embaixo, qual é o motivo do Avatara, né? Voltando para o Avatara, Bhagwan, o Ishvara manda, né? Para a proteção dos justos e para a destruição dos injustos e para o restabelecimento do Dharma, da justiça. Eu assumo nascimentos em todas as épocas, né? Eu não vou repetir esse conceito, porque nós já vimos isso, e eu acabo dizendo, né, que agora, essa época, é uma época que nós temos necessidade de muitos avataras, né, muitos avataras corajosos mesmo, para destruir as forças do mal, que, né, tomaram conta deste planeta, nesta época nossa. Ok. Então, nós temos o Yanni, que é ativo, o Anyani, que é o ativo também. Existe uma grande diferença, nós já estabelecemos tudo isso. Portanto, o Yanni, ele está livre dos desejos e livre de fantasias e projeções futuras. Por que a gente tem fantasias e projeções? Porque agora eu me sinto incompleto, insatisfeito, desconfortável comigo mesmo. Então, eu tenho essas projeções. Amanhã, talvez, né? Semana que vem, se eu obtiver isso ou aquilo. Eu tenho fantasias a respeito de um futuro melhor. Então, o Swamiji apresenta um conceito aqui, né, passando rapidamente, do eu ideal e do eu real. Né? O meu eu real é o eu, é a minha configuração, esse eu real é um eu, não é o eu real em Satya, não é o eu real consciência. Ele está falando do eu real em Mitya. O meu eu real é a minha configuração que sofre as minhas experiências do dia a dia. E o meu ideal é um eu imaginário, né, subjetivo, que imagina que ele vai desfrutar muita satisfação uma vez ele tenha obtido isso ou aquilo, né? Então, tem o meu eu real e o meu eu imaginário, né? Ideal e real, né? Então, o meu eu atual, real, ele se sente miserável. E o eu ideal é aquele que tem muitas fantasias a respeito do dia de amanhã, quando eu tiver isso, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver circunstâncias mais favoráveis. Então, este eu ideal, este eu real, mesmo quando ele idealiza dias melhores, ele ainda assim ele está sofrendo uma inquietação, uma tensão, uma ansiedade, um descontentamento, que é a natureza do jiva sob efeito da autoignorância. Portanto, o Swami Dayananda diz brilhantemente: eu rejeitei a minha natureza Purnatva, não consegui aceitá-la. Por isso, eu encontro tanto defeito no mundo também. Nas palavras do Dayananda, eu rejeitei a mim mesmo, e quando não posso me aceitar plenamente, eu não posso aceitar o mundo, né? O modo qual nós vemos o mundo, né? É muito uma função do modo o qual nós nos vemos, né? Se eu assumo a minha natureza Purnatvam,
e eu compreendo que o mundo é Mithya e eu sou Satya, eu vejo o mundo com olhos diferentes, principalmente se eu me submeti aos ensinamentos completos dos Vedas, no qual eu compreendi a natureza de Ishvara, Jiva, Jagata e a perfeição deste desenho de construção, né? Apesar de toda a dificuldade, de toda a relação e de todo o sofrimento. Num plano mais pessoal, se eu encontro defeitos em todas as pessoas, né? Sempre criticando e julgando, isso diz muito sobre mim mesmo. O problema não é no outro, o problema é uma autorrejeição que se expressa na forma de uma rejeição ou crítica a respeito do outro e do mundo. Esta autoaceitação, por outro lado, ela se expressa na forma de uma aceitação a respeito dos outros e do mundo. Muito bem-vindo, Luciano. Então, novamente, o Swamiji, Swami Dayananda, brilhantemente diz que o Jnani está em casa, está em paz consigo mesmo, assim como ele é. Portanto, ele está em paz com o mundo, ele aceita o mundo assim como ele é. Ele não tem projeções e sonhos de que as coisas precisem ser diferentes, porque o Jnani, com o conhecimento completo, ele confia em Ishvara, mesmo se as condições do campo forem muito difíceis, muito adversas, o Jnani tem a compreensão de que as coisas não devem ser diferentes. Se está acontecendo isso ou aquilo, é porque é o parábola karma do planeta, é o nosso parábola karma coletivo, né? Significa que nós, como uma espécie humana, humanoides no planeta, nesta civilização, nós precisamos de esgotar um determinado parábola karma, né? Então, esta compreensão completa faz de modo que o Jnani esteja em paz consigo e em paz com o mundo, apesar das condições do mundo, né? Apesar de guerras, apesar de qualquer outra coisa. Eu estou bem comigo, eu confio em Ishvara, eu sei que o mundo, né, é configurado inteligentemente por esta inteligência suprema, que é o sistema Ishvara, né? E eu sei que tudo está correndo em perfeita ordem. E aí o Swamiji termina com uma frase motivacional. Ele diz assim, que belo estado de espírito do Jnani. Ele está sempre feliz. Felizmente, ainda bem, ele também tem defeitos e falhas. Mas ele faz as coisas de modo feliz. Mas ele não consegue fazer tudo e ele também é limitado e imperfeito. Estou traduzindo essa passagem. Mas é um belo estado de espírito. Mas como é que ele se sente bem, apesar de todas as falhas e defeitos e limitações? Porque ele entrou em contato com a sua natureza Purnatva, né? Aquela tal da interface, e aquilo ali, como resultante, produziu um estado de espírito bem pacificado, bem resolvido, né? Porque agora minha natureza inferior, como o complexo corpo-mente, ela foi beneficiada porque ela compreendeu a sua real natureza intrínseca como completa. Então, o que acontece com a minha natureza inferior? Ela ainda é limitada a respeito do que ela é capaz de fazer, capaz de saber, né? Mas, ainda assim, ela compreendeu aquele conhecimento que resolve, o único conhecimento que resolve a problemática humana. Ela compreendeu, através deste encontro entre essas duas ordens, né? Ela compreendeu a sua própria natureza Purnatva, e isso tem um efeito incrível em sua experiência humana, porque ela traz daquela compreensão, né, um sentimento de que nada aqui na minha experiência humana pode realmente me afetar, porque eu sou Satchitananda, eu sou a consciência e existência de natureza não dual, completa, purna. Não há conexão entre a configuração do corpo-mente e o Purnatva. A configuração do corpo-mente pertence ao meu eu inferior, que é o nível mais egoísta, o nível limitado. E o Purnatva pertence ao meu eu superior.
Para colocar em linguagem upanishadica, a configuração corpo-mente pertence ao Vyavaharika, Satya, né? Esta existência física, empírica, né? E Purnativam pertence ao Paramartika Satyam, né? A existência real, que é a minha natureza essencial. O Yanni, ele não confunde essas duas ordens da realidade. Então, de novo, aquele conceito da interface é um ponto onde dois sistemas, né? Ou pessoas, ou organizações, ou conceitos, eles se encontram e interagem, produzindo uma resultante, digamos assim, né? Então, através deste reconhecimento da minha natureza Purnativam, eu me torno, em minha natureza inferior, eu me torno um indivíduo bem resolvido, né? Com estado de espírito pacificado, como diz o Swamiji. Feliz, contente, satisfeito, compreendendo que eu sou Satya, o mundo é Mithya. O Mithya eu deixo por conta de Ishvara, muito embora eu como Jivatma, continuo havendo uma certa responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Compreender o que são as leis de Ishvara e o que viola as leis de Ishvara e tentar, no mínimo, né, ajudar a proteger esta harmonia cósmica, que é a estrutura que sustenta, né, Mithya, que sustenta as civilizações, né? Mas a compreensão de que, fundamentalmente, Mithya pertence a Ishvara, deixamos a Ishvara, o que pertence a Ishvara, ainda assim eu me harmonizei, me conformei com as leis de Ishvara, que regem Mithya, e eu vivo a minha vida em total confiança a respeito do Criador e suas leis, mas sabendo de que eu sou Satya, Ishvara Jiva Jagata é Mithya. Portanto, não existe mais fantasias, sonhos, o indivíduo se torna livre dos desejos, livre de fantasias. As ações são como que queimadas no fogo do autoconhecimento, né? O fogo do autoconhecimento. Essa é uma analogia linda, maravilhosa, é própria uma coisa, né? É uma poesia, né? Perfeita, né? Porque o fogo, ele é símbolo da luz, porque ele produz luminosidade, né? E o fogo também queima, né? Então, o fogo produz a luz, que é sinônimo, né, de clareza, de inteligência, né, de compreensão, né, que irá queimar o quê? Irá queimar a minha ignorância, a ignorância a respeito da real natureza do universo, a real natureza do eu. Queimadas pelo fogo do autoconhecimento. As ações são queimadas, os desejos, as ações como meio de me completar, são queimadas através do fogo do conhecimento upanishádico que conduz ao autoconhecimento. Eu sou Satya, o mundo é Mithya. E o que mais acontece? Quando uma pessoa está plenamente, firmemente estabelecida no eu real, no eu superior, os karmas, as ações, elas já não produzem punya e papa. Então, este é um conceito que nós conhecemos bem, nós do Vedanta Brasil. O que produz punya e papa? A identificação como o agente, o ator, o executor, né? O fazedor das ações, que faz as ações egoicamente com o objetivo de colher os resultados das mesmas. Se a gente se identifica como o ator, como aquele que está fazendo a ação, aí aquilo cria o quê? Cria karma. Ele cria punya, um resultado final, se os resultados forem favoráveis aos meus gostos e desgostos, ou papa, se eles forem contrários aos meus gostos e desgostos, né? Então, essa compreensão do meu eu real, do meu eu superior, não produzirá mais punya papa. Por quê? Porque a identificação com o fazedor, ela foi queimada pelo fogo do autoconhecimento. Isso parece muito doido, mas não é doido, porque a gente viu a lógica aqui. O Yanni continua agindo, mas não mais para a completude, mas a partir do senso de completude, de plenitude, Purnatva, né?
Mas ele age, ainda assim ele age, porque ele compreendeu que ele, em sua natureza superior, não faz nada, mas o eu que foi desenhado para interagir e responder aos estímulos, ele deve continuar fazendo. A menos que a minha natureza seja a natureza de Ramana Maharaj, né, de realmente, genuinamente, ficar sentado numa caverna, né? Então, as ações não produzem mais punya e papa. O arrancar iludido, o ego, a alma iludida, né, se acha o fazedor das ações, né? Então, arrancar vimudatma é o ego iludido, né? Ele se acha o fazedor. Somente quando eu estou identificado com o ego fazedor é que eu produzo desejos e produzo propósito e produzo punya e papa. Como o Yoni não tem apego, ou não tem ego cristalizado, ele não produz punya papa. É a primeira vez que eu vejo essa expressão, não tem ego cristalizado. Então, significa que ele tem um ego. O ego dele é um ego funcional, né? Mas ele não é um ego, né, que é identificado como o ator das ações, né? O fazedor das ações. Ele tem um ego funcional, digamos assim. Portanto, o Jnani, ele não gera agami karma. Agami karma, né, as ações, na medida que a gente coloca as ações no sistema, ele não gera agami karma, né, e ele para de produzir mais santita e mais parabhata, né? O santita, que são os karmas que não frutificaram, né, que vêm de nascimentos passados também, né? Eles permanecem no sistema. Mas quando eles se manifestam, quando eles frutificam, como Parabhata Karma, o Jnani também diz, não estou nem aí, porque eu queimei a minha identificação com o sistema Karma e tudo isso pertence a Ishvara, porque eu abracei e reivindiquei a minha natureza akarta, livre das ações e seus resultados. É tudo muito simples, vocês compreendem? Não existe nada de místico nesta compreensão. O Jnani não gera agami, porque ele não se identifica com as ações na medida que elas se manifestam. E ele não se identifica, ele não produz também karma futuro. O karma futuro é prabhada karma, porque o sanchita, ele permanece potencialmente, mas invisivelmente como potencial. Mas quando ele se manifesta como as nossas circunstâncias de vida, é o prabhada karma. Então, o Jnani, ele não gera mais agami e ele não está contribuindo para mais prabhada karma, que passa, em geral, né, pelo estágio de sanchita, até que aqueles resultados se frutifiquem em combinação com diversas outras interações no campo para produzir as nossas circunstâncias de vida. Então, o Jnani, ele não gera mais punyam papam. Desta forma, se diz que o karma foi queimado sob a luz dos ensinamentos. São destruídos no ponto, ali mesmo, no autoconhecimento. Então, um exemplo sempre dado nos nossos ensinamentos é de uma semente, quando colocada no solo em condições favoráveis, ela germina e produz uma planta e uma árvore. Mas uma semente que foi, como se diz? Torrada. Uma semente que foi torrada, né? Ela fica mais gostosa, né? Principalmente com um pouco de sal, mas quando ela é torrada, ela já não germina. Mas ainda assim ela é uma semente. Então, as ações do Jnani ainda são ações, mas são ações como sementes torradas. São ações que não produzem, não germinam, produzindo
Sanchita e Parabada. Portanto, o ego do Jnani deve ser como uma semente torrada. Este ego, este Ahankara, tem uma existência meramente funcional. Se você perguntar a ele quem é você, ele também fornecerá os dados de nascimento, biográficos, etc., etc. Né? Ele não vai dizer, eu sou Satchitananda, que vai pegar mal. Né? Ele simplesmente vai dizer, não, eu sou, né, o Luciano, eu faço isso e aquilo, moro em São Paulo. Mas ele se tornou um ego torrado, um ego puramente funcional, e não se identifica com as ações e seus resultados. O Ahankara funcional está lá, mas ele não produz mais a doença do samsara. Ele é assado, assim por dizer, no fogo do autoconhecimento. Para torrar a semente, você usa o fogo na sua cozinha. Para torrar o Ahankara, você usa o fogo do Upanishad, o conhecimento Upanishadica, a sabedoria Upanishadica. Jnani torra as sementes do seu karma, todo o seu agami é torrado. Ele age, mas não produz, não germina karma. Quero fazer um parênteses aqui, não que as ações do Jnani não produzam resultados, porque a gente tem a ideia de karma, em geral, é quando dá encrenca, quando dá conflito. Sim, Luciano? Deixa eu acabar aqui, só um minutinho. Então, karma é quando você gera um conflito, né? Eu, às vezes, eu digo conflicting karma, né? Em inglês eu falo. Karmas, resultados conflitantes, né? Por exemplo, você tem um vizinho, aí o vizinho não gosta disso. Agora, de repente, você tem um karma, né? Então, o Jnani, ele torra as sementes, ele não produz mais karma, mas não significa que os resultados não ocorram. E não significa que alguns resultados sejam, né, aparentemente adversos ou conflitantes, mas ele não se identifica com nada disso. Não sei se eu já contei para vocês a história, no período do Ramana Maharshi, em Tiruvannamalai, quando o seu ashram estava crescendo, e ele foi levado à corte com diversas acusações, né, de como se ele tivesse, né, cometido alguns crimes, né, por isso, e aqui eu não lembro bem os detalhes dos charges, né, das acusações contra ele, mas ele foi levado à corte, não sei se ele foi vestido melhor, se foi com a sua fralda branca, mas lá ele foi submetido, né, àquele processo. Né? Então, os conflitos podem ter, mas o Jnani, ele não tem aquele nível de identificação com os resultados, né, com os palas dos karmas. Então, quando chega o Parabada, ele diz assim, tudo bem, tudo aí pertence a Ishvara e eu permaneço aqui, livre da identificação com os resultados dessas ações. Sim, Luciano? Não, só uma analogia, amigo. Fala um pouco mais alto, por favor. Alô, tá me escutando? Tá me escutando? Me escuta? Muito baixo. Deixa eu ver se eu consigo. Apenas uma analogia com relação à palavra... com relação à questão da semente torrada. Eu pensando aqui, acho que uma palavra boa também seria a infertilidade estéril, né? Acho que aquela semente ela ficou estéril, ela perdeu a capacidade de geração, de gerar algo, né? Então, apenas isso. Ok, obrigado. E aqui o Swamiji, ele apresenta um conceito, o Pandita, né? A pessoa é chamada de Pandit, em sânscrito. Panda significa autoconhecimento. Então, Pandit significa aquele dotado de autoconhecimento. Isso eu nunca tinha visto essa definição do Pandit, porque, em geral, o Pandit é aquele que tem o autoconhecimento a nível intelectual e que sabe tanto, mas não necessariamente
aquele conhecimento foi internalizado, né? Krishna Guru usa a palavra Pandit aqui apenas para lembrar a Arjuna do primeiro verso do seu ensinamento. Você lembra-se do primeiro verso, do qual Krishna inicia o ensinamento? Ele fala, não Dharma, Ashit, não campo Dharma, este é o começo do Gita, e não do ensinamento de Krishna. Estou falando de Upadesha, ensino de Krishna, começa no 2º capítulo, verso 11. Ele diz, você está sofrendo por aqueles que não merecem o seu sofrimento. Então, o capítulo 2, verso 11, você está sofrendo por aqueles que não merecem o seu sofrimento. Ao mesmo tempo, você está falando as palavras das pessoas sábias. Os sábios não se afligem pelos mortos e pelos vivos. Então, não sei por que o Swami entrou com este verso, não sei se ele está fazendo referimento ao Pandit, que é dotado de autoconhecimento, porque aqui neste verso do capítulo 2, ele diz, você está sofrendo por aqueles que não merecem o sofrimento. Você está sofrendo, deixe que os mortos enterrem os mortos, compreenda que o sofrimento é inerente a cada encarnação humana, né? E aí ele, naquele verso 2, ele diz a Arjuna, e ainda por cima você está tentando ser um pandit, né? Você está falando palavras de pessoas sábias, e você está se contradizendo, porque os pandits reais, os sábios reais, não se afligem com o sofrimento dos vivos, e nem, muito menos, com os mortos, que já não sofrem até mesmo, né? Esse Pandit, Krishna está definido aqui. Quem é o Pandit? Aquele que queimou o seu ego, o seu Ahankara, e o tornou incapaz de produzir sofrimento. Ele não se lamenta nem pelos mortos, nem pelos vivos. O Ahankara foi torrado ou tornado estéril, né? Através dos ensinamentos. E irá produzir ações dármicas. Vamos ver quem falou. Tá falando aqui, peraí. O Ahankara foi torrado. Ele não produz karma, mas ainda assim ele produz ações saudáveis, ações dármicas, que não produzem dor a ele. Ele se tornou imunizado contra a dor psicológica humana. Portanto, no final do verso diz, somente as pessoas sábias podem dar um título de sábio ao outro, né? Suponha que teríamos que escolher um vencedor do Prêmio Nobel de Física e eu não sei nada de física, né? Somente pessoas sábias podem reconhecer outra pessoa sábia. E essas pessoas sábias, eles são chamadas de panditas. Não é fácil reconhecer uma pessoa sábia, mas é possível. Mas mais difícil é você reconhecer uma pessoa genuinamente sábia e distingui-la de uma pessoa intelectualmente sábia, porque existe muito conhecimento acadêmico e intelectual que faz de modo que fique mais difícil você compreender se a pessoa que sabe tanto, né, ela foi beneficiada por aquela sabedoria ou não. Aí você precisa, né, de estar em mais proximidade com essa pessoa para ver como ela interage com o seu campo, né? É por isso que tem aquela piadinha, se você quiser saber o quanto o seu guru internalizou esses conhecimentos, né? O quanto sábio, realmente sábio, genuinamente sábio, você deve falar, se ele for um grihasta, fala com a esposa dele, fala com o marido dela, né? Aí você vai saber, né, o quanto se o Yanni realmente, né, se imunizou, né? O verso 20, permanecendo sempre satisfeito e independente,
ele renuncia ao apego ao resultado das ações. Ele, em realidade, nunca realiza ação alguma, embora esteja sempre ativo. Ele só permanece sempre satisfeito porque ele reconheceu a sua natureza purnativa. E ele reconheceu a sua natureza purnativa, né, em conexão com a renúncia ao apego, à identificação como o ator e o desfrutador dos resultados. Esse é um outro aspecto importante dos ensinamentos. Um é que nós precisamos de desenvolver a nossa faculdade intelectual discriminativa, né, para compreender esses ensinamentos, né, até que a gente compreenda o que é Satya, o que é Mithya, e essa discriminação entre Satya e Mithya me estabeleça em Satya como Satya, né? E isso é o trabalho do Viveka, né? O Viveka Chudamani, o texto que nós já fizemos no passado, né? Então, você vai, né, observando a experiência humana, os níveis diferentes, você vai fazendo essa discriminação entre o aspecto Satya e o aspecto Mithya, né, da sua experiência humana, né? Então, você obteve isso através de um processo de investigação que requer um intelecto bem refinado, né? Mas aqui ele está dizendo, ele está satisfeito e dependente porque ele tem o Jnana, e renunciando ao apego ao resultado da ação, ele renunciando ao apego ao fazedor e aos resultados. Então, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? O Jnana, ele tem que reconhecer o ser para depois renunciar à identificação como fazedor, ou ele tem que renunciar à identificação como fazedor e desfrutador, de modo a obter a discriminação eu sou Satya, o mundo é Mithya. Vocês me entendem? Então, a gente diz, muito embora as qualificações vedânticas apresentem a discriminação como a superior e a dispassion, que é o não apego, não identificação, não apego, né, às ações e seus resultados, ela é apresentada como dispassion, né, uma renúncia a essa identificação com o fazedor, desfrutador, né? Então, o que chega primeiro? A gente diz, não, eles não chegam primeiro. Esse desenvolvimento é simultâneo, é como as duas asas do mesmo pássaro. Você vai desenvolvendo o seu Viveka, e o desenvolvimento de Viveka vai neutralizando aquelas forças da ignorância, né, que causavam a identificação com o fazedor, que faz só porque quer obter a plenitude com os resultados que lhe são favoráveis, né? Então, você desenvolve a convicção sempre mais clara de sua natureza já inteira, plena e completa, e aquilo vai produzindo mais e mais dispassion, desapego, não apego, equanimidade a respeito das ações e seus resultados, em positiva indiferença, né? E, ao mesmo tempo, você tem que desenvolver esta dispassion, né? Dispassion, sempre que a paixão surge, sempre que o desejo surge. Quando o desejo surge, o que você precisa fazer? Você tem que aplicar os ensinamentos que neutralizam esses desejos ao expô-los como desejos equivocados, porque eu quero é Purnativan, e esses desejos jamais irão produzir Purnativan. Purnativan só pode ser compreendido como minha real natureza. Então, eu faço o meu trabalho de discriminação Satya e Mithya, e, ao mesmo tempo, eu faço a minha aplicação desse conhecimento toda vez que a paixão, o desejo por objetos como meio de me completar, quando eles surgem, eu aplico os conhecimentos. Isso tudo é Nididhyasana, né? Aplicação de conhecimento. Então, os dois devem seguir juntos, né? Para que a gente possa voar, assim por dizer, e nos libertar da doença do samsara. O professor, esse daí é aquela explicação do artigo 18, é ver inação na ação, né? Sim. Tem dois modos de você renunciar o apego ao fazedor e ao desfrutador.
Muito bem colocado, Marcelo. Um é você queimar aquela identificação com os ensinamentos, né? com a lembrança dos ensinamentos, que eu sou Satya e eu sou de natureza Karta, eu não faço nada, portanto, este desejo por ação para obter o resultado, ela já não me ilude, ok? Eu apliquei o conhecimento, eu sou Satya, o mundo é Mithya e os desejos por Mithya jamais irão me completar, porque a minha natureza é completa, é como Satya em Satya, ok? Este é um modo. O outro modo é um modo mais fácil, porque é menos sutil, ok? Nós temos dois corpos de conhecimento. Um é o conhecimento a respeito de Mithya, Ishvara Jagata, e a psicologia, né? E as leis éticas, morais, kármicas que regem, o modo qual, né, a ignorância cósmica vai me produzir uma infinidade de desejos por plenitude que eu inconscientemente, né, continuo seguindo atrás, correndo atrás, né? Então, se eu me mantiver no conhecimento, eu sou Satya, o mundo é Mithya, se eu tiver a finesse intelectual de fazer essa discriminação, eu resolvo o problema. Mas, muitas vezes, a gente está tão envolvido com a identificação com o ego, o fazedor, o ahankara, que é bom lembrar, esse ahankara, ele só faz o que faz porque ele quer obter a plenitude. Aí eu lembro, a minha plenitude é em Satya, como Satya. E ainda, num outro nível, eu pergunto assim, e além disso, e acima de tudo, esses desejos pelos objetos, eles jamais irão produzir a plenitude, né? Porque os objetos, eles não contêm a plenitude, eles não contêm a felicidade. É simplesmente um descontentamento meu que projetou a felicidade naquele objeto. Então, eu estou atacando essa ignorância a dois níveis, né? Eu sou Satya. Se a gente consegue fazer esse trabalho somente no nível da discriminação Satya-Mithya, a gente não precisa entrar na psicologia do Karma Dharma Yoga. Mas quase sempre a gente tem que atacar a ignorância nos dois níveis, entende, Marcelo? Então, tá, por que eu estou todo agitado, querendo o que eu quero e tentando evitar o que eu não quero, né? É porque eu estou ainda dando crédito a esses objetos de desejos e aversões, né, de tal modo que eu tenho que tentar controlar o meu campo de experiências para experimentar a satisfação, a paz, a plenitude, completude, né? Mas essa é uma missão impossível, como eu frequentemente coloco, né? Então, a gente lembra os ensinamentos, os objetos não contêm a plenitude, a completude, a felicidade, a paz. A paz só pode ser obtida através da compreensão e assimilação, internalização deste conhecimento. Eu sou de natureza Purnatvan, né? Então, a gente usa todas as armas à nossa disposição, Marcelo, para vencer essa batalha final, que é a batalha contra essa ignorância, né? Muito pervasiva, muito densa e difícil de ser derrotada. A gente não ilude ninguém, né? Mas nós somos grandes guerreiros do Vedanta Brasil, a gente não se rende e a gente continua, né, levantando a nossa espada do autoconhecimento para cortar a cabeça desta ignorância universal. Não é assim, Luciano? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação
com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.